Hoje eu vou responder perguntas de Frank Miller versus Alan Moore, qual o quadrinho que todo mundo odeia, mas eu gosto, e Batman sem Robin é o Batman? Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estou aqui para fazer o costumeiro programa de domingo aqui de respondendo aos inscritos. Gosto muito de interagir com vocês, além de responder sempre os comentários, estar lendo sempre também os comentários, é muito importante isso, mas aqui a gente faz uma interação um pouco maior, trazendo a pergunta de vocês pro programinha. De vez em quando eu abro na aba de comunidade do canal ali, então, uma postagem, né, pedindo perguntas para vocês. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui também nos comentários abaixo, pode deixar que eu possa responder em programas futuros aí, né? Fique de olho então também na aba de comunidade, mas pode mandar bala aí. Então antes de eu responder as perguntas, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado no universo do morcego. Marcelo Mickey, Batman sem Robin é Batman? Motivo, o Menino Prodígio surgiu logo nos primórdios do Batman e desde então tem sofrido várias reviravoltas. No cinema ainda não vimos a dupla dinâmica de forma satisfatória. Será que um dia rola a dupla dinâmica no cinema ou no cinema só temos espaço para o Batman sozinho e soturno? Será que não está na hora de quebrar o paradigma da dupla dinâmica do Batman 66? Eu acho que você pode retratar o Batman das duas maneiras, dependendo da história que você quer contar. Se você quer fazer uma história talvez de aprendizado, ou talvez uma história onde o Batman ali esteja trevoso mesmo, né? O Batman esteja pensativo, um tanto mais intimista, né? Com problemas pessoais, por assim dizer. Eu acho que vale a pena você retratar o Batman sozinho. Tem que construir uma história nesse sentido do amor cego também. Agora você quer retratar uma história de um Batman um pouco mais esperançoso, né? Um Batman que está crescendo consigo mesmo. Aí colocar o Robin é mais apropriado, né? Faz mais sentido na história. Porque o Robin realmente chegou na vida do Batman para deixar o rapaz um pouco mais alegre. E não acho que isso seja ruim, não acho que isso seja errado envolvendo o personagem. O personagem tem fases. Eu gosto das duas retratações. Inclusive, se a gente for falar sobre filmes ou sobre séries também, seria legal ver essa evolução durante os filmes também, né? Você vê o Batman em um primeiro momento mais violento, né? E depois ele encontrando o Robin, o Dick, e se tornando uma pessoa um pouco melhor. Porque pelo menos o Dick é uma figura que acaba trazendo muita paz pro Batman. Não num sentido pejorativo, no sentido errado das coisas, tá? Você não me entenda mal, por favor. Mas o Dick é a pessoa que o Bruce viu evoluir e acabar se tornando alguém melhor e não tão fechado, não tão consumido pela dor aí da perda dos pais, coisas que o Bruce nunca conseguiu evoluir. E eu não acho que o Bruce esteja errado em ser retratado dessa maneira. Cada pessoa lida da sua forma com esse tipo de dor, né? Não adianta falar que só um meio é correto, só daquela maneira funciona e coisas do tipo. Cada um enfrenta da sua maneira. Mas o Dick estando com o Batman, ele consegue enxergar então essa coisa boa envolvendo ali tudo que aconteceu com o Dick e isso pode inspirar o próprio Batman. Então sempre é legal ver durante as histórias, ou quem sabe aí no futuro filme aí, do Matt Reeves até, a gente poder ver essa evolução, né? Um Batman mais trevoso, mais soturno, que com a chegada talvez aí de um protegido, ele possa se sentir melhor, né? Sentir melhor consigo mesmo. Eu acho que o próprio Batman vê o Dick sendo uma pessoa melhor que o Bruce, porque o Dick realmente é aquele cara que conseguiu superar as coisas. E talvez o Dick só conseguiu superar essas coisas porque existiu o Batman na vida dele. Na fase do Tom King, um pouco criticada pelas pessoas, nós temos uma história chamada O Presente, onde a gente vê o Gladiador Dourado dando um presente pro Bruce, que é manter os pais dele vivos. Só que por causa disso, o Dick Grayson acabou perdendo os pais dele e se tornou um Batman extremamente vingativo, uma pessoa que sai matando todo mundo e coisas do tipo. Então é uma história que acaba mostrando que a falta do Bruce na vida do Dick foi uma coisa muito ruim. Então é legal você trazer esse outro lado, porque não é só o Robin que faz bem pro Batman, o Batman faz bem pro Robin também. Não só na questão de financiar o garoto, dar tudo de bom e de melhor, mas também emocionalmente ele acaba ajudando o Dick, acabou ajudando muito o Dick Grayson. Claro que tem aquelas briguinhas dos dois, às vezes tem esses problemas, faz parte de toda a família, tem, mas os dois aí são pai e filho e isso foi muito bom pro Dick também. Então no final das contas o Batman sem o Robin é o Batman? Sim, dependendo da maneira como você está escrevendo, dependendo do momento da história do morcego. Agora, mais pra frente, eu acredito que tem que aparecer um Robin na vida dele pra retratar outro tipo de história também. E mesmo existindo um Robin na vida do Batman, você ainda pode colocar o Batman atuando sozinho em alguns momentos, porque
porque o Batman vai ter momentos que ele também não está sempre feliz, ele está sempre discutindo as suas maneiras de agir e coisas assim. Então depende da maneira como é escrita aquela história, e eu espero que nos filmes aí, no futuro, a gente veja algo sendo elaborado em relação a isso. E a série dos Titãs, que é criticada, mas ela na segunda temporada trabalhou uma coisa bem legal em relação ao Bruce e o Dick. A gente viu ali que na primeira temporada o negócio entre os dois era meio cabuloso, mas na segunda temporada as coisas melhoraram e foram bem legais. Então fica a dica aí, vamos dar uma olhadinha na série dos Titãs aí, porque em relação a essa questão de Bruce e Dick, Jason, vai ter o Tiny também, podemos ter boas discussões por lá. Leonardo Henrique Alves Pinto, existe algum quadrinho do Batman que a maioria das pessoas odeiam e acham ruim, mas você gosta? Bom, invertendo a pergunta da semana passada, onde eu tinha dito lá o quadrinho que todo mundo gosta, mas eu odeio. Dessa vez, meus amigos, o quadrinho que aí a galerinha não curte muito, que eu não vejo o pessoal falar muito, e às vezes o pessoal realmente diz, puta, eu não consigo ler esse negócio, eu acredito que seja a Corporação Batman. Talvez alguém que esteja assistindo o vídeo vai falar, não, mas eu gosto, né? E eu sei, você nunca vai conseguir achar a história que só você gosta e as outras pessoas não. Isso é impossível. Até porque você teria que consultar, sei lá, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra pra saber isso. Mas as opiniões que eu vou vendo na internet, em comentários e coisas do tipo, eu vejo muitas pessoas não gostarem muito dessa fase final do Grant Morrison junto aos trabalhos do Batman. E eu admito que quando eu li a primeira vez assim, eu fiquei meio... tá mais ou menos isso aqui, né? Especialmente quando eu peguei os encadenados em separado da editora Panini, o encadenado capa cartão até. Mas quando eu li uma segunda vez, eu gostei bastante do que foi feito ali. Eu entendi exatamente qual era o propósito do Morrison, e não que as outras pessoas não tenham entendido, mas eu consegui linkar umas coisas ali e apreciar muito mais essa fase, que é basicamente uma espécie de expansão no clube de heróis lá da Era de Prata, que o próprio Grant Morrison tratou ali no encadernado, né, nas histórias da Luva Negra. E por cada história também dentro dessa fase aí, trabalhar um Batman, ou um parceiro do Batman, tem histórias da Oráculo, tem histórias da Stephanie, tem histórias dos outros Batman dos outros países. São boas histórias para você curtir sim, na minha opinião, né? Então eu gosto muito dessa fase também. Mais pra frente, né, na fase dos Novos 52, e eu acredito que a fase que a galera não gosta muito é no período pós-crise. Aquele comecinho a galera não gosta tanto, mas eu curto. Mas as histórias dos Novos 52 da Corporação Batman também eram muito boas, né? Onde nós tivemos aí uma introdução mais fixa da Bat-Vaca dentro da Bat-Família. Nós tivemos a morte do Damian também, várias coisas ali que remetem também à figura do Damian são bem exploradas. Então é uma fase final que eu acho que ela tá de igual assim com outros momentos bons do Grant Morrison durante todo o seu run do Batman. Talvez não seja o melhor momento, talvez não seja aquele momento que é tipo o grande momento, mas ainda assim eu gosto dessa fase final. Algumas pessoas talvez não gostem pelo fato que a gente vê uma retratação de talvez um Batman fascista, né? Criar uma polícia mundial, não sei o que, pra controlar todo mundo, mas eu acho que a intenção do Morrison não foi nesse sentido. E talvez outros quadrinhos que as pessoas aí não curtam muito, não vão atrás, falam que é meio desgastante, são os quadrinhos da Era de Ouro, que eu gosto muito. Depois de eu começar algumas leituras aí, ver os textos do Bill Finger, Gardner Fox e outros roteiristas com o passar do tempo, eu fui curtindo bastante o material ali do passado do Batman. Tem histórias que são um saco? Tem, sem dúvida nenhuma. São linguagens ali que às vezes são complicadas, ainda mais quando você vai ler no inglês, que não é sua língua materna. E esses quadrinhos são poucos encontrados aqui no Brasil, né? Nós tivemos mais recentemente Batman Crônicas, saindo pela editora Panini, onde publicava sequencialmente esses quadrinhos, mas não deu certo e a gente ficou até uma parte ali tendo meio que completo. Depois disso não tem mais e você tem que recorrer então aí aos materiais em inglês. Então fica um pouco mais difícil você curtir essas histórias, mas ainda assim tem muitas coisas boas dessa fase. A Era de Ouro, ela é realmente a Era de Ouro dos quadrinhos. Esse nome não está ali gratuitamente. Só que eu sei que são quadrinhos que hoje em dia são para poucas pessoas. Não dá para você simplesmente falar, vá lá e leia, porque vai ter muita gente que não vai gostar desse tipo de trabalho. Como eu ressaltei, é uma outra linguagem, é uma outra maneira de você contar as histórias que às vezes as pessoas de hoje em dia não vão conseguir se conectar com elas. Mas eu gosto bastante, tem muita coisa legal ali, tem muitas coisas que envolvem o Coringa, Mulher Gato, Espantalho, Charada, que são bem legais de você apreciar. Mas continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter algo que agrade seu bolso, e se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, Magazine Luiza ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu, muito obrigado. Enzo Brito, na escrita do Batman, quem é o melhor, Alan Moore ou Frank Miller? Essa pergunta do Enzo, ela é, digamos assim, dá pra você fazer várias interpretações, porque
a gente tem que comparar uma história do Alan Moore com o Frank Miller, né? O Alan Moore escreveu uma história do Batman, o Frank Miller escreveu uma história do Batman, a gente compara essas duas histórias, tipo Piada Mortal versus Cavaleiro das Trevas, ou Batman 1, ou quem melhor retratou a figura do Batman, no sentido de caracterização. E pensando nela, eu vou dizer pra vocês que quem melhor escreveu o Batman foi nenhum deles, nenhum dos dois. Eu acho que os dois não fizeram grandes caracterizações do Batman especificamente. Eles fizeram grandes histórias envolvendo o universo desses personagens, histórias marcantes. Eu talvez colocaria o Frank Miller um pouquinho acima porque ele escreveu Batman 1, que é uma ótima, se não a melhor história envolvendo a origem do Homem-Morcego. Mas na retratação dos personagens, eu acho que talvez outras pessoas tenham feito trabalhos um pouco melhor e que possam ter tido mais significado pro personagem, né? Então, eu sei que eu tô meio que burlando aqui a pergunta, mas se eu tivesse que escolher pessoas que realmente escreveram muito bem o Batman, seria Bill Finger, o Daniel Neal. E vou dizer pra vocês que talvez o Neil Gaiman tenha sido um cara que retratou o Batman melhor no significado do personagem do que o Alan Moore e o Frank Miller. Pode parecer absurdo pra galera, né? Porque você tá falando, cara, você tá maluco? Mas não tô maluco não, cara, porque aquela história lá do que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas é uma boa história que tem um bom significado do Batman. Enquanto o Alan Moore e o Frank Miller, dentro de suas histórias mais importantes, né, que é a Piada Mortal e o Cavaleiro das Trevas, em relação ao Batman, eu digo mais importante, você vê que a figura do Batman ali é uma figura um pouco perturbada, um pouco disruptiva, são discussões em relação ao Batman ali que são bem humanas, mas que não caracterizam o personagem necessariamente como um herói. O negócio é um pouco mais visceral envolvendo a figura do Batman. Já, por exemplo, o Neil Gaiman, dentro da sua retratação do Batman, colocou o Homem-Morcego sendo alguém de esperança, alguém que não desiste nem com a morte para tentar salvar pessoas. Eu acho que o significado do Neil Gaiman é muito melhor que o significado do Batman do Alan Moore e o Batman do Frank Miller do Cavaleiro das Trevas. E sem falar essas outras figuras que eu falei, o Bill Finger é o cara que domina aí, né, tudo que envolveu o Batman e soube retratar muito bem o personagem, obviamente porque ele foi o cara que criou o Batman. E o Daniel Neal, pra mim, é a segunda pessoa mais importante aí a escrever o Batman, também fez retratações maravilhosas envolvendo o Homem-Morcego e trabalhou aquilo que é muito essencial, que honra exatamente o que o Bill Finger imaginou pro Batman, que é o lado detetivesco do nosso querido Bruce Wayne. Mas eu cito o Neil Gaiman porque ele faz parte daquela trinca do final dos anos 80 lá, né, de grandes criadores envolvendo aí o universo dos quadrinhos. Você pode colocar também o Grant Morrison aqui. E o Grant Morrison, ele retratou bem o Batman também. Tem aquela história do Batman 700 lá que foi publicada recentemente, Batman e o Tempo, que é uma boa história de retratação do Homem-Morcego. Mas o Grant Morrison acabou indo para um lado um pouco mais lúdico do Homem-Morcego, né, pegando coisas da Era de Prata, trazendo elementos malucos pro personagem que fazem todo o sentido com o Batman, sem sombra de dúvida, mas eu acho que na retratação do âmago do personagem eu prefiro outras visões. E só para esclarecer aqui, eu acho fantástico todo o trabalho que o Alan Moore fez com a Piada Mortal. Ele escreveu o Batman também meio que rapidamente, ou não tão rapidamente, mas naquela história do Superman para o Homem que Tem Tudo. O Frank Miller também fez ótimos trabalhos com o Batman, obviamente, né? O Cavaleiro das Trevas é uma história que era necessária no final dos anos 80, e bem como o Batman 1 também é a origem, conforme eu destaquei aqui, do Homem-Morcego, sem sombra de dúvida, bem como o Grant Morrison fez um trabalho excelente aí envolvendo o Batman, só que talvez em retratação do personagem especificamente, eu penso de uma maneira diferente em relação ao significado, então, do Cavaleiro das Trevas. Mas é claro, uma questão de opinião, inclusive, por exemplo, pra mim, no top 10 de histórias aí, né, eu não colocaria o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas acima, por exemplo, da Piada Mortal ou o Cavaleiro das Trevas. Eu ainda acho que essas histórias são muito mais importantes pro Batman do que a do Neil Gaiman, mas ainda assim, a retratação do Neil Gaiman é uma boa retratação. E é uma história também que eu não vejo as pessoas curtirem tanto aí, né? Talvez essa história também entre na outra pergunta que eu respondi agora há pouco, mas que pra mim é uma boa história. Se eu tivesse que escolher só entre o Alan Moore e o Frank Miller, eu talvez escolheria o Frank Miller por causa de Batman 1. Porque o Batman do Batman 1 é um Batman diferente do Cavaleiro das Trevas, da Piada Mortal e dos outros Batmans que o próprio Frank Miller escreveu. Um Batman inexperiente, mas buscando ali fazer coisas boas em Gotham, não querendo matar também, querendo atacar a alta classe de Gotham City, uma classe corrupta que destruía a cidade, que era um Batman tratado pelo Frank Miller um pouco mais presente ali para a sociedade em si, querendo algo a mais em relação a Gotham City. Então, estritamente dentro da pergunta ali, Alan Moore versus Frank Miller leva melhor, pelo menos na retratação do Batman, escrito do Batman. Agora em história, escolher entre a Piada Mortal ou o Cavaleiro das Trevas, essa pergunta é difícil, hein? Essa aí acho que eu vou deixar passar agora, porque não quero me comprometer.
De qualquer maneira, meus amigos, polemizei agora, né? Nada melhor do que fazer isso, né? Dar uma polemizada pra deixar a galera alvoroçada aí nos comentários. E faz parte de toda a discussão. Me responda essas perguntas aqui embaixo, então. Me diga aí qual história aí que você ama e todo mundo odeia. Me diga aí o que você acha do Batman com o Robin ou sem Robin. E Alan Moore vs Frank Miller, quem leva a melhor. Aproveita e também deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe e se inscreva no canal se você não é nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. E esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.